Boa tarde a todos. É com muita alegria que eu estou aqui com vocês hoje para compartilhar desse encontro, dessa palestra diferente, virtual, aos domingos à tarde. Mas o momento que a gente vive é um momento que a responsabilidade tem que ser maior, os cuidados, tem que ser cada vez maiores. Mas muita saudade, dessa casa que me acolheu desde o primeiro dia. E quem estava naquele primeiro dia, sabe de tudo que estava ocorrendo naquela semana. Por isso que eu digo sempre, não foi por acaso aquela minha ida pela primeira vez no Centro Espírita Estrela da Seara. E eu agradeço até hoje a oportunidade que a espiritualidade me deu e o acolhimento que essa casa também me deu. Mas antes de nós iniciarmos a nossa palestra, darmos seguimento ao trabalho da tarde de hoje, vamos fazer a nossa oração inicial, a nossa prece inicial, como sempre, Fechemos nossos olhos, aquietemos as nossas mentes, os nossos corações, se deixando envolver pela energia dessa casa, da equipe espiritual dessa casa, que com certeza está aqui presente, nos ajudando, nos orientando, nos influenciando. E agradecidos à equipe espiritual da casa, visualizemos o Mestre querido amigo Jesus e olhando nos olhos do Mestre amigo, falemos com ele: Mestre, que a tua luz envolva os nossos lares, envolva os nossos familiares, envolva essa casa abençoada, que acolhe a tantos irmãos nossos que chegam em desespero, em desequilíbrio, em perturbação. Com tanta amorosidade, que esses bondosos amigos espirituais acolhem esses irmãos. Ilumina essa equipe de trabalhadores encarnados e desencarnados, para que continuem sempre nesse trabalho na Seara do Cristo. Pai amado, Deus que é Pai, Deus que é amor, nos abençoa e nos fortaleça hoje e sempre. Cada um ao seu tempo, abrindo seus olhos. Nesse formato, diferente, novo, que a gente está vivenciando agora, em várias casas, mas necessário. E o tema de hoje, nós vamos falar um pouquinho a respeito da paciência. Um tema muito importante, Eu agora mesmo acabei de dizer da ansiedade de rever vocês, Com certeza todos vocês, trabalhadores da casa, devem estar ansiosos para se reencontrarem, para darem seguimento àquele trabalho maravilhoso que eu sou testemunha, que vocês realizam lá na Seara, na Estrela da Seara, no Centro Espírita Estrela da Seara. Mas a gente tem que trabalhar um pouco essa paciência em nós. E é isso que Joana vai nos colocar aqui, nesse capítulo de um livro psicografado por Divaldo Franco, ditado por Joana, que é Rejubila-te em Deus. Rejubila-te significa alegra-te em Deus. E nesse capítulo específico, um livro de 30 capítulos, publicado em 2013, Joana vai trazer um capítulo específico falando da paciência, só que ela vai dizer a bênção da paciência, ou seja, a paciência é uma bênção de Deus.
Nós precisamos aprender a trabalhar essa paciência. Mas quando ela diz que é uma bênção de Deus, é algo que está ao alcance de todos nós. Vai depender de cada um de nós, não vai depender do outro, não. Vai depender de cada um de nós. E aí eu encontrei, fazendo esse trabalho, buscando material para o trabalho, eu encontrei uma mensagem que eu achei interessante até para compartilhar com vocês. Quando ele diz assim: paciência, o intervalo entre a semente e a flor. Eu achei interessante por quê? Porque realmente, quando você planta uma semente, demora um tempo para que essa semente se transforme um dia em uma flor. E para que ela se transforme em uma flor é necessário o quê? Trabalho, persistência, perseverança, é necessário que você regue, cuide da terra, até que essa semente se transforme um dia em uma flor. E isso exige da gente, daquela pessoa que está semeando, exige da pessoa uma certa paciência, uma calma. Não é da noite para o dia que a semente vai se transformar em flor. E como a natureza não dá saltos, nada na vida dá saltos. Nós precisamos ter muita calma e paciência para que as coisas aconteçam, né? E diante disso, é interessante que quando Joana publica essa obra, né, na sua apresentação, antes de entrar nos capítulos propriamente dito, ela nos fala de algo muito importante, que o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec já traz para a gente, que é a questão da programação divina. Eu digo sempre que Kardec ele faz uma construção. Antes de qualquer coisa, ele tenta consolidar alguns conceitos, algumas informações, algumas lições. No Evangelho segundo o Espiritismo ele não é diferente, ele não foi diferente. Vejam que no livro, na primeira obra da codificação, o Livro dos Espíritos, Kardec vai abrir o Livro dos Espíritos, depois da introdução, do prolegômetro, ele vai abrir o livro no primeiro capítulo, na primeira parte, falando de quem? De Deus. Para nos falar da realidade do Deus, do Criador, daquela inteligência suprema, mas trazer para a gente uma visão de um Deus diferente, não do Deus punitivo do passado, trazido por Moisés, que naquela época era necessária essa visão desse Deus, mas na época do Cristo, ele já traz uma visão diferente, ele já traz uma visão de um Deus que é Pai. João já nos fala de um Deus que é amor. E a doutrina espírita vai nos mostrar esse Deus como Criador, a inteligência suprema, que não quer o mal de ninguém. Então tudo o que nos acontece, é isso que Joana vai chamar a atenção logo no início, na apresentação da obra. Ela vai dizer o seguinte, que nós devemos nos alegrar em Deus, em todos os momentos da nossa existência, independente das ocorrências. Ter Deus sempre como um Pai justo e bom, confiando sempre na justiça de Deus. Por isso é que Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu primeiro capítulo, ele vai nos apresentar as 3 revelações da era cristã. E nessa apresentação, ele vai nos trazer essa visão desse Deus. E seguindo adiante, até chegar no capítulo que fala dos bem-aventurados aflitos, ele vai mostrar no capítulo, que é o maior capítulo do Evangelho, que fala de aflição, que nós precisamos consolidar, precisamos refletir, entender essa justiça divina, para que a gente possa entender melhor e vivenciar melhor e lidar melhor com todo esse processo pelos quais nós passamos, pelas aflições pelas quais nós passamos, pelas aflições pelas quais nós estamos passando no momento, que o mundo está passando no momento. Então, cada momento, Joana vai dizer, cada momento, cada fenômeno que ocorre,
tem uma causa. Quer dizer, todo efeito tem uma causa. E essa causa é projetada pela programação divina. Esse efeito, essa causa, esses processos pelos quais nós passamos, não é coisa do acaso. Faz parte de toda uma programação divina. Então, por que eu estou trazendo isso no início? Eu quis trazer isso para vocês no início. Fui buscar na apresentação da obra isso para a gente. Para a gente perceber que esse Deus, Ele quer o nosso bem. Se Ele quer o nosso bem, então Ele jamais daria algo para a gente. Jamais permitiria que algo de mal acontecesse a gente. Então, quando Ele nos dá as oportunidades, quando Ele nos apresenta as oportunidades, é para que a gente possa aprender. A reencarnação tem esse caráter educativo, não punitivo, né? E mais adiante ela vai dizer, quando a gente cria esse hábito, olha que importante, quando a gente cria esse hábito de agradecer a Deus, de se alegrar em Deus, a gente fortalece a nossa serenidade. A gente fortalece o nosso equilíbrio, a nossa paz interior. Então vejam como é importante a gente criar esse hábito desde o início da manhã, durante todo o dia até a hora de dormir. De a gente criar esse hábito de agradecer a Deus por tudo que a gente tem, por tudo que nos acontece, pela vida, pela existência. Então, é um hábito que a gente precisa construir através dos nossos comportamentos diários. No lugar de ficar acordando de manhã e reclamando de Deus porque chove, porque faz sol, porque isso, porque... Não. Agradecer a Deus, criar o hábito de agradecer a Deus todos os dias. E aí Joana disse que esse hábito vai criar em nós, vai fortalecer em nós uma serenidade, um equilíbrio e uma paz. Então, essa serenidade, esse equilíbrio, essa paz que a gente fica buscando fora, Joana está dizendo para a gente, está mostrando para a gente que é uma construção interna. E é importante a gente ter isso em mente, né? Sempre. E quando ela entra no capítulo propriamente dito, que fala da paciência, que ela chama de a bênção da paciência, ela vai nos colocar algo que é interessante, que a gente ouve muitos falar quando a gente fala de tempo, né? Que é tempo sem tempo. Vivem-se, na atualidade, desafios crescentes de ansiedades. Então, quanto mais a gente cresce, evolui intelectualmente, materialmente, mais a gente aumenta, como ela diz aqui, mais cresce essa ansiedade pelo ter, pelas coisas materiais. Então, quanto mais cresce essa ansiedade, aí ela vai nos falar, mais a gente não tem tempo. Então a gente fica buscando tempo para atender todas essas necessidades que a vida, que a gente construiu. Não é a vida na realidade, somos nós que construímos. Então, esse crescimento, essa facilidade, essa globalização, esse acesso às redes sociais, tem criado na gente uma busca do ter. Mas é necessário a gente entender que depende de cada um de nós a forma como a gente vai lidar com essas propagandas, com esses chamados que o mundo nos faz. Para que a gente não crie dentro da gente esse excesso de futuro, né? Que essa ansiedade se torna esse excesso de futuro. A gente fica querendo viver o amanhã e deixando de viver o presente. E aí parece, né? A gente tem a impressão que o relógio atualmente está correndo mais rápido.
Não é que o relógio está correndo mais rápido, o relógio é o mesmo, não mudou. O que mudou foi a nossa forma de encarar a vida. O que mudou foram os convites que a vida nos faz, que o momento atual nos faz, desde a infância. No nosso tempo, há um tempo atrás, né? Para quem é dessa época, há uns 30, 40 anos atrás, a gente na escola, a gente ia sair de casa, ia para a escola, voltava, almoçava, tinha aquele momento com a família, durante a tarde, realmente estudava de manhã, você tinha toda a tarde com a família, a tarde passava, era longa, chegava à noite, a família reunida de novo, o café, depois do café tinha-se um tempo ainda, até a hora de dormir, não se dormia tarde naquela época. Hoje, parece que esse tempo encolheu. Porque você vai para a escola, aí na escola você tem inglês, você tem academia, você tem balé, você tem isso, você tem aquilo outro. As famílias não almoçam mais juntas. À tarde passa rápido porque já tem outra atividade, outras obrigações. Chega a hora do jantar, a família também não se está reunida. Hoje você vai dormir mais tarde, incrível. Você antigamente ia dormir mais cedo e tinha mais tempo para fazer as coisas. Hoje, que você vai dormir mais tarde, você tem a impressão que você não tem tempo para fazer as coisas. Então, o que é que está acontecendo? O tempo é o mesmo, o relógio é o mesmo. É a vida, é a forma de encarar, é a forma de lidar, é a forma como nós estamos nos colocando nesse momento. Então, de repente, tudo isso que está acontecendo aí agora, guardadas as proporções, claro, a gente sente a quantidade enorme dos nossos irmãos que têm desencarnado, esse desencarne coletivo. Ninguém gostaria que isso acontecesse, mas a gente sabe que tudo está dentro de uma programação, como o João coloca, de uma programação divina. Mas tudo isso que está acontecendo aí agora, nesse momento, é como eu dito. Nós estamos participando, fazendo parte de uma aula, de uma mesma aula, na mesma sala de aula, participando da mesma lição. Nós temos que aprender algo. Durante todo esse processo pelo qual nós estamos passando, nós temos que aprender algo. Sair desse processo com algum aprendizado. E talvez aquele que vai, um dos aprendizados, uma das lições que nós vamos ter que aprender, é trabalhar a paciência, a calma. Porque todos nós estamos ansiosos, uns mais do que os outros. É uma verdade. Eu também estou nesse processo, não pense que eu sou diferente de vocês. Todos nós estamos nesse processo, ansiosos para saber quando vai acabar, para rever os amigos, rever as pessoas conhecidas, os parentes. Mas um momento, e aí a gente começa a perceber quando a gente tem essa visão diferente, esse ponto de vista diferente, que é até um item do 2º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, um ponto de vista diferente, com essa visão que a doutrina nos deu, com esse esclarecimento que a doutrina nos deu, a gente percebe que tudo é uma harmonia no universo. A nossa visão limitada é que não tem essa percepção. Então esse momento está sendo para a gente parar um pouco, refletir um pouco em relação às nossas ações, em relação aos nossos pensamentos, em relação ao outro, em relação à própria religião, em relação à própria doutrina, em relação às nossas crenças, em relação a tudo isso. É um momento, como eu falei antes, né? É a semente até chegar à flor. Esse momento pelo qual nós estamos passando é aquele momento entre o intervalo da semente e a flor. É um momento do cuidar.
do cuidar-se, do olhar para dentro de si. Não é por acaso que a psicologia faz esse convite para que a gente busque se conhecer. Kardec, no primeiro livro da codificação, no livro dos Espíritos, no final, é a última pergunta da terceira parte, que fala das leis morais, é a última pergunta do capítulo 12 da terceira parte, cujo título é Perfeição Moral. A última pergunta que Kardec faz, e ali na terceira parte, no último capítulo, Perfeição Moral, ali você tem um estudo da natureza moral do homem. Um dos melhores estudos que a gente pode encontrar sobre a natureza moral do homem, que vai nos falar ali de vícios, vai nos falar ali de virtudes, vai nos falar de egoísmo, de paixão, das características do homem de bem, e vai fechar o capítulo com o tema Conhece-te a ti mesmo. E aí é uma pergunta que Kardec faz aos espíritos. Depois de todo esse estudo do comportamento, da natureza moral do homem, Kardec vai e faz um questionamento. Sim, diante de tudo isso, de que forma o homem pode vencer as suas más tendências, esses convites que o mundo faz? E os Espíritos são objetivos e dizem: o homem da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então veja, a necessidade do conhecimento de si mesmo é algo fundamental. E esse momento que nos convida a termos calma, a termos paciência, e para termos calma, para termos paciência, equilíbrio, é necessário uma construção interna. Não é assim no estalar dos dedos, da noite para o dia, é uma construção interna. E diante disso, Joana nos mostrou, logo no início, que parece que a gente não tem tempo hoje. Parece que o relógio está correndo mais rápido. E no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, para quem ainda não sabe, no capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, onde Kardec reuniu duas bem-aventuranças, onde Jesus nos convida a sermos brandos e sermos pacíficos, sermos calmos, pacientes e pacificadores. E nesse momento o mundo está precisando desse ser brando, desse ser calmo, equilibrado e pacífico. Ele vai dizer logo no início: por essas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação e da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, então, Jesus faz da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês em relação ao outro. E nesse capítulo especificamente, na instrução dos Espíritos, nós temos uma instrução cujo título é exatamente a paciência. E quem nos trouxe essa passagem, essa instrução no Evangelho segundo o Espiritismo? O autor, um espírito amigo. Quem é esse espírito amigo? Depois, Divaldo Franco, e aí tem essa obra que também eu aconselho a vocês a leitura, uma obra muito interessante, Joana e Jesus, uma história de amor, mostrando toda essa história de Joana com Jesus, Joana vai confessar a Divaldo que ao desencarnar em 1822, quando naquela encarnação ela era Joana Angélica de Jesus, que nós conhecemos muito bem aqui na Bahia, quando ela desencarnou em 1822, chegando ao mundo espiritual, ela foi convidada pela falange dos espíritos que iriam construir o Consolador, que iriam trazer o Consolador prometido. Ela foi convidada por essa falange a fazer parte dessa equipe
que iria trazer aquele consolador que Jesus tinha prometido aos seus discípulos na última ceia. Quando ele disse, eu vou, mas pedirei ao Pai que mande o consolador prometido. E aí Joana participa da codificação. Só que na codificação nós iremos encontrar duas passagens de Joana. Ela vai se identificar exatamente como um espírito amigo. Essa mensagem foi exatamente trazida por ela em 1862. Ela já no plano espiritual. E ela abre essa passagem do Evangelho segundo o Espírito dizendo o seguinte para a gente, que a paciência também é uma caridade. A paciência é uma caridade, deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviada por Deus. Então, a caridade que nós praticamos no dia a dia tem que ter paciência, até para praticar a caridade, nós temos que ter um pouco de paciência. Porque muita gente acha que praticar a caridade, praticar o amor, o bem, é fácil. Muitas vezes não. Muitas vezes você está praticando a caridade, praticando o bem, praticando o amor, esperando receber os aplausos, esperando receber em troca também caridade, amor. Não. Muitas vezes a pessoa a quem você pratica a caridade, pratica o amor, pratica o bem, não responde da mesma forma. Por isso que ela vai dizer para a gente aqui, a paciência também é uma caridade, e para praticar a caridade é necessário que eu tenha também paciência. Porque a caridade praticada, a material, ela vai dizer, é a mais fácil quando você pega o bem material. Não é que ela esteja condenando, como muita gente pensa, que ela esteja condenando a caridade material. Não, ela está dizendo que a caridade material é mais fácil, porque você pega o bem material e dá, e doa, né? Mas ela vai nos dizer que a caridade mais difícil é aquela caridade ao aprendermos a perdoar ao outro. Aprender a perdoar ao outro que Deus colocou no nosso caminho para o nosso crescimento espiritual. Então, ao mesmo tempo que Joana vai dizer que a paciência é a caridade, que para praticar a caridade é necessário paciência, ela vai dizer que a paciência mais difícil, a caridade mais difícil a ser praticada é quando você tem que perdoar o outro por o mal que o outro te causou. Por isso, no capítulo seguinte, Bem-aventurados e misericordiosos, Kardec vai trazer a questão do perdão. E perdoar ao outro, como Joana vai colocar aqui, não é perdoar da boca para fora, como Kardec vai nos falar no capítulo 10, mas é perdoar internamente, não é guardar ressentimento, não é guardar mágoa, porque muita gente perdoa da boca para fora, mas fica ainda alimentando mágoas e ressentimentos. E lá adiante no Evangelho, quem já leu, quem não leu, leia, capítulo 12, mas quem já leu também releia, quando ele fala, amai os vossos inimigos, Jesus vai dizer, ouviste que foi dito, amai os vossos amigos e odiai os vossos inimigos. Mas agora eu vos digo, amai até os vossos inimigos. Mas o que é amar os vossos inimigos? Se não guardar, não é ter por ele, como Kardec vai dizer, não é ter por ele o mesmo sentimento que você tem por um amigo, por alguém que te ama e que você... Não. Amar os vossos inimigos é não guardar ressentimentos, é não guardar mágoa, rancor em relação a ele. Mas para não guardar esse ressentimento, essa mágoa, esse rancor, é necessário que a gente trabalhe na gente exatamente aquela questão que vem no capítulo anterior. A paciência, a brandura, a calma, o equilíbrio, para não responder o mal com o mal, mas buscar responder o mal com o bem. De que forma? Se não for para ter o mesmo sentimento que você tem por alguém que te ama, mas que pelo menos você
Não guarde rancor, não guarde ressentimento, nem mágoa em relação àquela pessoa. Porque essa mágoa, esse ressentimento que você vai guardar em você, esse rancor, vai fazer mal, em primeiro lugar, a você mesmo, né? Então, Joana, ao mesmo tempo que nos convida a sermos pacientes com o outro, a perdoar o outro, ela vai nos ensinar que essa paciência com o outro, esse perdão em relação ao outro, vai nos ajudar também na nossa saúde mental e física. Por quê? Ela vai dizer logo adiante no livro Rejubila-te em Deus, nesse capítulo, as bênçãos da paciência. A correria desenfreada de hoje, essa correria que a gente se encontra, assume o lugar do equilíbrio. Então, essa correria desenfreada que a gente está hoje no mundo de hoje, tem assumido, como ela diz, o lugar do equilíbrio. E quando essa correria do dia de hoje termina ocupando o lugar do desequilíbrio, vai nos causar o quê? Vai aflorar o quê? Os conflitos. Primeiro os conflitos internos, e depois você, nessa guerra interna, nesses conflitos internos, você acha que vai conseguir ter paz externa? Paz com o outro? Não. É necessário primeiro que você trabalhe esses conflitos internos, para que você depois consiga resolver e amenizar os conflitos externos. É como o mentor da casa que eu frequento, Deus Verdade, nos disse: o problema está em mim, a solução está em mim, né? Então a paciência, ela vai nos dizer se essa correria desenfreada assume o lugar do desequilíbrio, nos deixando nesse conflito, nessa situação conflituosa. A paciência, o inverso. A paciência nos traz um ajustamento emocional. Nos traz um equilíbrio, como ela diz anteriormente, nos traz uma serenidade, nos traz uma calma, para que a gente lide melhor com as situações. É um livro bem pequenininho, Momento de Sabedoria, né? Que muitos de nós temos, que a gente guarda na gaveta, no bolso. A gente percebe lá, né, que o autor vai nos dizer o seguinte em relação a esses momentos de desequilíbrio. Vai nos dizer que não adianta você ficar andando de um lado para o outro. Você não vai resolver o problema. Você vai cansar as pernas, mas não vai resolver o problema. A solução é você aquietar, buscar a serenidade, olhar para dentro de si, refletir um pouco, acalmar a mente, tranquilizar o coração, para tomar uma solução. Fazer a melhor escolha. Porque no momento da turbulência, do desequilíbrio, a gente termina se precipitando e tomando as piores escolhas, fazendo as piores escolhas, né? Então é necessário que a gente busque esse ajustamento emocional, como diz Joana, para que as circunstâncias, os acontecimentos da vida não nos tragam tanto mal, que a gente aprenda a lidar melhor com todos eles, porque nós não podemos fugir deles. É o planeta que a gente vive. Então é necessário que a gente aprenda a viver. No lugar de tentar fugir dele, a gente aprenda a viver nele. E se a paciência é algo que nos fortalece, é algo que Joana nos convida, é uma bênção, a impaciência, o contrário. Ela vai dizer que a impaciência que a gente tem, ela atribui essa impaciência a um pouco de egoísmo, a um pouco de presunção, né? Aquela pessoa que acha que deve ser o primeiro, como ela coloca aqui, fruir das melhores situações, desfrutar de privilégios, receber altas considerações, mesmo quando o seu comportamento não é o mais adequado.
Então, o que ela vai dizer para a gente aqui, sintetizando, resumindo, é que muitas vezes alimenta essa impaciência, porque as respostas que a vida nos dá não são aquelas que nós gostaríamos de ter, mas são aquelas que nós semeamos. Então, os frutos que nós colhemos, a impaciência vem muito por aí. É porque os frutos que nós estamos colhendo hoje não são aqueles frutos que nós gostaríamos de estar colhendo. Mas precisaríamos ter a consciência que esses frutos que nós estamos colhendo hoje são frutos que foram plantados por nós no passado. São efeitos que têm uma causa. E essa causa, se a gente não encontrar nessa encarnação, como diz aqui também no Evangelho, nós encontraremos essa causa em vidas passadas. Então, a plantação, como a gente ouve muitos falar, é livre, mas a colheita é obrigatória, a lei de causa e efeito. Então, tendo essa consciência, e aí por isso que é importante eu trazer para vocês aqui o Evangelho, no seu 2º capítulo, muito interessante, quando ele fala, o meu reino não é desse mundo. Onde Kardec aqui vai trazer a vida futura e vai trazer o ponto de vista, exatamente mostrando para a gente que quando a gente passa a acreditar na questão da reencarnação, que é essa grande chave para a gente poder responder a todos esses questionamentos que são feitos hoje em relação ao que está acontecendo no mundo, quando a gente passa a acreditar na pluralidade das existências, que nós tivemos uma vida antes do berço, teremos uma vida depois do túmulo, a gente começa a perceber que esse pequeno espaço de tempo entre o berço e o túmulo é um momento de aprendizado, mas na imensidão da nossa existência de espíritos imortais é um pequeno espaço e passa, como Emmanuel disse a Chico. Tudo na vida passa. Agora é necessário que a gente aprenda durante esse processo. Não é sair da dor e do sofrimento, não é daqui a um tempo a gente ter saído dessa pandemia. Mas o importante é que quando nós sairmos dessa pandemia, a gente ter aprendido com ela. É o que a gente aprende durante o processo. Muita gente está dizendo que nesse momento agora, nós vamos aprender, vamos sair dessa pandemia com os hábitos higiênicos melhores, com o hábito de higiene melhor, aprendendo a lidar mais com a limpeza, né? Mas é necessário não só a limpeza material do corpo físico, mas também é necessária a limpeza, a higiene da mente, do coração. Então, que a gente não deixe essa impaciência tomar conta da gente, porque vai terminar cegando a gente, paralisando a gente, mas que a gente se fortaleça nessa doutrina que é esclarecedora e consoladora, que é uma ferramenta na nossa mão nesse momento no qual nós estamos vivendo. É um horizonte, é uma luz que nos guia. Então, a gente não pode deixar de lado esse instrumento, esse material que a gente tem nas nossas mãos. Então, nesses momentos, nesses dias, é necessário a gente buscar a leitura, revisitar leituras da codificação, revisitar leituras das obras de Joana, de Emmanuel, de André Luiz, Amélia Rodrigues, para que a gente busque boas leituras. Para buscando essas boas leituras, revisitando os ensinamentos morais do Cristo, a gente adquire essa calma tão necessária do momento. A vida é difícil, Joana vai dizer no Evangelho, nesse item paciência do capítulo 9. É difícil? É. Mas, como a gente está falando aqui, ela vai dizer, compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Então, o que nos acontece são coisas mínimas diante da imensidão, diante da imensidão das lições que nós precisamos ainda aprender. Se, porém, ela vai nos dizer,
Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. Então, o Espírito amigo, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira obra da codificação, vai nos dizer que nós recebemos muito mais bênçãos do que dores. E o título do capítulo que nós estamos abordando hoje da obra de Joana, Régio Bilhete em Deus, exatamente as bênçãos da paciência. Então, a gente recebe todos esses conhecimentos trazidos do mundo espiritual através da doutrina espírita. Temos todo esse arsenal de conhecimento. Estamos fazendo o que com eles? Então, chegou a hora de colocarmos em prática. Sabemos que a situação é difícil? Ninguém pode esconder isso de ninguém. Mas quanto mais a gente aprende a lição, isso acontece na escola, quanto mais a gente aprende a lição, mais difícil a lição fica. Então, se o momento é difícil, é porque nós já temos o conhecimento necessário para passarmos por esse processo. Senão, Deus não permitiria que isso tudo estivesse acontecendo, né? E nós temos, diante disso, ter a consciência dos nossos limites. A questão é que às vezes a gente quer violentar os nossos limites. Isso vai muito pela questão do orgulho, que o Evangelho também bate bastante. Você alimenta muito o seu orgulho. Então, por alimentar muito o seu orgulho, você não se permite errar. Você quer ser sempre o primeiro. Até na dor, no sofrimento, você quer ser mais do que o outro. Você quer ser superior ao outro. Porque a gente foi criado dessa forma. A gente construiu isso durante muitas encarnações. A gente foi construindo essa forma de pensar, de agir. Mas chegou a hora de desconstruir, de construir um novo. Chegou a hora de construir um novo Ricardo. Sem ficar muito preso ao passado, sem julgar o Ricardo passado. Nem ficar ansioso do Ricardo de amanhã. Como Joana tem outra obra, que ela vai falar em um dos seus capítulos, Sicários da Alma. Que ela fala do passado, ela fala do futuro. Então, nós não podemos ficar presos ao passado, nem presos ao futuro. Nós temos que viver o hoje, o aqui e agora. E ter essa consciência olhando para a gente. E aí, por isso é necessário tanto conhecer a si mesmo, para conhecer o seu potencial, as suas limitações também. Ela vai dizer, ao alcançar os limites de resistência, todos os exageros transformam-se em cargas destrutivas. Então, no momento que você ultrapassa o seu limite, você quer ser mais do que aquilo que você pode ser nessa encarnação. Você termina transformando essas ações em cargas destrutivas, que vão causar o desequilíbrio espiritual, vão causar o desequilíbrio orgânico, vai gerar a doença física. Não vai ficar só no espiritual, só no psicológico. Vai chegar um momento que vai atingir o corpo, a parte orgânica também, né? Então, tendo essa consciência a respeito dos nossos limites, tendo essa paciência de perceber que o processo de aprendizado, como diz Joana também, é lento, mas contínuo, que a gente não aprende da noite para o dia. É um processo de construção. Outro ponto, ela nos chama a atenção. Nós temos que ter o conhecimento, a percepção das necessidades alheias. Se nós temos as nossas necessidades, as nossas limitações, as nossas dificuldades, o outro também tem as suas necessidades, as suas limitações, as suas dificuldades. Então eu tenho que trabalhar a minha paciência
para não ficar querendo que o outro ande no mesmo ritmo que o meu. Pense da mesma forma que eu. Porque se eu penso hoje dessa forma, o que me levou a pensar dessa forma foram todos os processos de aprendizado pelos quais eu passei. Alguns eu passei de forma mais tranquila, outros eu passei de forma mais dolorosa. Uns eu passei, aprendi mais rápido, outros eu tive mais dificuldade de aprender. O outro também é igual a mim. Todos nós somos espíritos criados da mesma forma, simples e ignorantes, com as mesmas oportunidades para o nosso crescimento. Então, nós temos que respeitar no outro, saber ouvir. Ouvir o outro é importante. Ela nos fala, respeitar o silêncio do próximo. Então, a gente tem que saber ouvir o outro quando ele está falando. A gente tem que respeitar o outro quando o outro quer o silêncio. Muitas vezes é um momento de silêncio do outro, é um momento de reflexão. Nós temos que ter essa percepção, ter essa paciência para saber a hora de falar. Não é a hora que eu quero, mas na hora que os dois possam realmente construir uma comunicação sadia e equilibrada. E compreender as necessidades do outro. Então, no momento que eu souber ouvir, no momento que eu aprender a ouvir o outro, no momento que eu aprender a respeitar o silêncio do outro, o momento certo de falar, eu entender a necessidade do outro, eu vou lidar melhor com as minhas relações com o outro. Mas no momento que eu não aprendo a ouvir, eu só quero falar, no momento que eu não respeito o espaço do outro, o silêncio do outro, eu quero falar, eu quero trazer meu problema, porque o meu problema é maior do que o outro. Só eu tenho problema, então eu tenho que desabafar, eu tenho que trazer meu problema. Não, não é bem assim. Eu tenho problemas, o outro tem problemas. Então, a gente tem que fazer o outro que gostaria que o outro te fizesse. Jesus, a gente não pode esquecer os seus ensinamentos. E aí a Joana, ao final dessa passagem, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item paciência que ela nos traz, ela nos diz, coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar. Ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e vos fortalecer para o futuro. Então ela está nos convidando, coragem, amigos, se fortaleça, tenha esperança, não se desespere diante das situações. Sede, pois, aí ela vem e finaliza, sede, pois, pacientes. Lá atrás ela diz, a paciência é uma caridade. Então, ao final, se no início ela disse, a paciência é uma caridade, para praticar a caridade eu tenho que ter paciência. Ao final ela vai dizer, sede, pois, pacientes, sede cristãos. Para eu ser cristão, para eu ser espírita, é necessário que eu seja paciente, que eu seja pacificador, que eu seja brando, que eu seja indulgente. Não tem como ser diferente. Essa palavra resume tudo. Então nós temos que aprender a sermos cristãos, a sermos espíritas. E aí lá no capítulo Ser Perfeito do próprio Evangelho vai dizer, o verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão é aquele que se esforça em ser melhor hoje do que foi ontem e amanhã melhor do que foi hoje. Então é não estacionar, é não parar no tempo. E a psicologia da paciência, essa psicologia que Joana nos traz, que essa psicologia trazida por Joana, como ela diz em várias obras, é a ponte que ela buscou construir entre a psicologia, a ciência da psicologia e a ciência espírita, e a doutrina espírita. Nos ajudando a compreender melhor, construindo essa ponte. Então, a psicologia da paciência nos ajuda a saber esperar.
nos ajuda a aprender a não desanimar, não desistir, manter o sentido emocional da existência. Então, essa psicologia, a paciência, que ela vem nos convidando a trabalhar, é para nos ajudar a construir outros sentimentos, a construir outros pensamentos, a construir novas ações. Porque quando você trabalha a paciência, como ela disse, você aprende a esperar o momento do outro. Aprende a esperar até o seu momento em relação à vida. Não desanima, não se desespera. A tristeza vem, é natural, a saudade vem, é natural do ser humano. O que não pode é o desespero. Não desiste diante das ocorrências da vida inesperadas. As coisas acontecem, a dificuldade aparece, a gente cai, tropeça, às vezes é difícil levantar, a dor, o sofrimento. É natural. O que a gente não pode, o que ela nos diz, a espiritualidade nos diz, é que a gente não pode desistir, jamais, né? E manter esse equilíbrio emocional. É fundamental, porque quando a gente mantém essa harmonia, esse equilíbrio, a gente constrói uma fortaleza ao nosso redor. E a gente consegue passar por esses processos pelos quais nós estamos passando de uma forma mais tranquila, mais amena, mais calma, equilibrada. Não te atormentes com a pressa. Ela nos diz. Não te atormentes com a pressa. Nada de pressa. É melhor, olha o recado, a lição que ela nos traz. É melhor perder um tempo na vida a perder a vida por causa de um minuto de irreflexão e de precipitação. Então é melhor perder um minuto na vida, perder um minuto a mais, refletindo, pensando melhor no que vai falar, no que vai fazer, do que perder a vida por causa de um minuto de reflexão. Do que perder a vida no sentido de perder a paciência, perder o equilíbrio, perder a compostura, perder a calma. Porque palavras, quando saem da nossa boca, não tem como voltar. Ações que a gente faça, não tem como voltar. Então nós temos que ter muito cuidado. É preferível perder um tempo a mais refletindo, pensando naquilo que vai falar, do que se precipitar na vida. Nós estamos chegando quase ao final. Como eu falei a vocês, no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 2, Meu Reino é desse mundo, Kardec traz esse item, ponto de vista. Eu trouxe aqui para a gente um trecho que tem tudo a ver com isso que a gente está falando hoje. Interessante que no Evangelho eu pesquisei, Kardec cita 33 vezes, né? 33 número interessante até, né? Idade do Cristo. 33 vezes ele cita a palavra paciência. Vejam como é importante a paciência. Então, para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem. Então, quem tem essa percepção da vida espiritual, da vida após a morte orgânica, da pluralidade das existências, da vida futura, lida melhor com todos esses processos que acontecem com a gente. Porque a vida corpórea se torna uma simples passagem. Por isso que Emmanuel disse a Chico, tudo passa. As vicissitudes, completa Kardec, as vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com quê? Com paciência, por sabê-las de curta duração. Então, quando eu sei que aquele processo passa, que essa existência é uma oportunidade de aprendizado, que eu terei uma outra existência, que eu preciso buscar aprender o máximo possível nessa, para chegar na outra com aprendizado, com a forma de pensar, agir, sentir diferente, melhor do que eu sou hoje. Essas vicissitudes, essas tribulações pelas quais nós passamos, sejam individuais ou coletivas, como nós estamos passando agora,
a gente adquire uma paciência, suporta melhor todas essas situações por sabê-las de curta duração, em relação, claro, a essa imensidão que a gente tem pela frente como espíritos imortais. E para fechar, o livro de Joana, o capítulo que fala das bênçãos da paciência, Joana finaliza o capítulo nos convidando a trabalhar esse sentimento em nós. E esse sentimento em nós nos ajuda no crescimento espiritual. E esse crescimento espiritual é algo que nós não podemos fugir. É a lei do progresso. É uma lei que a gente pode adiar, mas não pode fugir dessa lei, né? Então, ela nos diz: busque usar a sua sabedoria em todas as ocorrências, em todas as situações da sua vida. Use essa sabedoria, esse conhecimento, esse esclarecimento que você já tem. Para quê? Para melhor aproveitar para o teu crescimento espiritual. Então, saiba usar esse conhecimento de forma correta. Como diz um pensador, a chave, quando ele compara o conhecimento a uma chave. Quando a gente não sabe usar esse conhecimento, quando a gente não sabe usar essa chave, a gente termina quebrando a fechadura. Mas quando a gente aprende a usar o conhecimento, a sabedoria, o esclarecimento que a gente tem, de forma correta, para nos ajudar no processo de crescimento, é como se a gente soubesse usar a chave de forma correta. Abrirão todas as portas. Nós conseguiremos passar por aquela porta estreita que o Cristo nos convida, sabendo que o caminho é apertado. Então, não basta entrar, é necessário manter a perseverança, persistir no caminho, para frente e para o alto. E o Evangelho de Jesus, só para complementar tudo isso que a gente trouxe a respeito de Joana, nós estamos chegando ao final. No Evangelho de Mateus, tem um alerta para a gente aqui. Aliás, 3 alertas no capítulo 6 de Mateus. Primeiro, não entesoureis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a corrosão consomem. É um. Não julgueis para não serem julgados. É outro. E deixaremos para futuras palestras. Mais um terceiro. Não vos inquieteis. Tem tudo a ver com a lição de hoje, com o tema de hoje, a paciência. Não vos inquieteis por vossa vida. E lá no capítulo 6, nos últimos versículos 33, 34, quase chegando ao final do capítulo 6, Mateus vai nos trazer: buscai primeiramente o reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Como nós vimos no Evangelho de Mateus, vimos na obra de Joana, a própria Joana no Evangelho segundo o Espiritismo. A espiritualidade, as lições, os ensinamentos do Cristo, os ensinamentos trazidos pela doutrina espírita, nos convida diariamente, constantemente, a mantermos o equilíbrio, a mantermos a calma, a construir essa paciência dentro de cada um de nós. Porque, como diz a música de Lenine, a gente espera do mundo e o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. Então, que a paz, o amor e a alegria
envolva todos vocês, companheiros, amigos do Centro Espírita Estrela da Seara. Fechemos nossos olhos, aquietemos as nossas mentes, mais uma vez, vamos agradecer a Jesus, a equipe espiritual dessa casa, que nos permitiu, que nos deu essa oportunidade de estarmos aqui hoje, refletindo um pouco sobre esse tema tão importante para os momentos atuais. Refletirmos sobre as bênçãos que nós podemos obter com a paciência que a gente construa, que a gente aprende, que a gente pode construir dentro de cada um de nós. Ao Pai amado, mais uma vez, obrigado pela vida, obrigado pela existência, obrigado pela oportunidade, obrigado a todos por essa grande oportunidade. Que a paz esteja com todos vocês.